Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos da avó da Delice, que era benzedeira. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Feliciano, bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todos do canal. Então, como eu falei que eu ia gravar mais outros de relatos, lembrei desse. Minha avó, na época que eu ia pra casa dela, igual como eu já falei, quem viu os relatos já sabe que eu falei que a casa dela era num alto e os carros para chegar até na casa dela, da casa dela dava para ver a serra em frente, onde eles desciam, dava a volta e chegava lá. Então, a maioria das vezes ela via os carros descendo. E quando ela via os que iam na casa dela, já sabia mais ou menos se era algo grave ou não. E um dia a gente estava lá, aí um carro, ela falou, meu Deus, de novo, outra vez. Aí passou alguns minutos, tal, né? Aí o carro chegou lá, tal, minha tia foi receber, como em todos os outros relatos eu falei, que a minha tia que recebia o pessoal. Aí era um homem, assim, sério, cara fechada. Aí ele falou pra minha avó, eu vim procurar a senhora porque indicaram a senhora, disse que só tem dom, tal, e tá acontecendo umas coisas estranhas na minha fazenda e eu vim aqui pra senhora me ajudar. Porque meu pai morreu e dividiu a fazenda grande que ele tinha pra mim e meu irmão e eu tô tocando, né, assumi minha parte, tô tocando, só que eu fiz criação de gado, fiz uma parte de plantação, só que meu gado tá morrendo tudo as criações que eu invento de criar morre, minhas plantações de todo mundo tá bonita, só a minha que tá feia, e quando era do meu pai era tudo perfeito, não acontecia nada de errado. Então eu vim aqui para a senhora me benzer, saber que está acontecendo alguma coisa errada, né? E por desde já vou falar para a senhora que eu não acredito nessa conversa fiada de espiritualidade não, só vim aqui porque tanto minha mulher encheu o saco. Aí minha avó benzeu ele e tal, falou para ele, falou assim, olha, eu só posso falar para o senhor que o problema do senhor está mais perto do que o senhor imagina, né? Realmente tem uma coisa errada aí para as coisas do senhor irem para frente. Aí falou, ih, lá vem essas conversas de acusando as pessoas. Aí ele falou que vim aqui buscar solução, não quero saber se assim, eu não acredito nessas coisas não, quero saber o que está acontecendo. Aí minha avó falou para ele de novo, falou para ele se realmente tem alguma coisa feita para as coisas do senhor irem para frente. E a pessoa responsável está mais perto do que o senhor imagina. Aí ele falou assim, olha dona, vai resolver? Ela falou, vai, o senhor procurou ajuda, então a espiritualidade vai resolver. Aí falou assim, então eu vou ficar olhando pra cara de cada pessoa e achando que as pessoas são responsáveis por isso. Porque essas conversas de vocês benzedores é tudo igual. Fala que alguém fez alguma coisa, a gente foi olhando pra cara de um e de outro sem saber quem que é. Aí falou assim, que bom que vai melhorar, mas então se for verdade isso, pede pra sua espiritualidade aí, dá uma prova de que teve alguma coisa errada e põe uma marca nessa pessoa. Minha avó falou assim, eu não posso pedir isso pra espiritualidade. Ele falou assim, não. Mas se é verdade, eles não vão se recusar. Aí minha avó orou tal, né? Aí falou, tá bom, a espiritualidade concorda de te dar o que você quer. Aí ele falou assim, eu quero que coloque uma moeda no rosto dessa pessoa, pra eu saber quem ela é. Aí eu vou saber que é verdade, porque fora isso, se for neles que falar o nome da pessoa, eu não vou acreditar. Aí minha avó falou, tá bom, eles concordam. Aí passou, o homem foi embora tal. Aí passado um tempo, o homem voltou, né? Só que quando ele voltou no futuro, ele já não era mais aquela mesma pessoa arrogante e tal, né? Já chegou, cumprimentou minha avó diferente. Aí minha avó falou, o senhor tem alguma coisa para contar? Aí falou, então, depois que eu saí daqui, eu fui embora. Como eu falei, a fazenda do meu pai era grande, foi dividida, só que é só eu e meu irmão. Assim, eu sempre me dei super bem com meu irmão, tal. Só que depois que eu saí daqui, passou uns 3 dias, ele começou a me evitar. Só que assim, não tive malícia nenhuma, né? Porque eu não acredito nessas coisas, ele não acreditava, falou pra minha avó. Aí eu vi que ele começou a puxar o chapéu no rosto. Aí um dia nós estávamos arrumando a cerca e ele com o chapéu atolado no nariz. Aí eu falei pra ele, falei assim, o que tá acontecendo com você?
Ele falou, por quê? Eu falei, por que você tá evitando de olhar pra mim, você chapéu puxado no rosto? Aí ele falou assim, não sei, rapaz, não sei o que aconteceu, esses dias acordei com uma coceira na testa e saiu uma mancha na minha testa. Quando o meu irmão ergueu o chapéu, tinha uma moeda na testa dele. Aí eu falei pra ele, falei, você que tá fazendo atrás de coisa pra minha terra não ir pra frente, minhas coisas não ir pra frente. Aí ele falou assim, eu não. Aí eu falei assim, não, você sim, eu procurei ajuda. E eu que pedi pra pôr essa mancha no rosto da pessoa. Aí ele falou assim, você quer saber de uma coisa? Sim, foi eu mesmo que fui atrás. Né? Porque nós dois dividimos fazenda, a sua parte começou a ir pra frente e a minha começou a não sair do lugar. Aí falou assim, então eu procurei ajuda assim pra tudo errado pra você e você vender sua parte pra mim. Aí ele falou, mas você pode ficar sossegado que eu não quero ficar perto de você não. Aí o irmão dele, ele falou que o irmão dele tinha vendido a parte dele pra outra pessoa, porque ele não podia comprar, e tinha ido embora. Né? Ele falou assim, então eu vim falar pra senhora que agora eu acredito na espiritualidade sim, e peço desculpa pra senhora por eu ter chegado aqui arrogante. Daqui pra frente eu vou respeitar a espiritualidade. Então, sei lá, foi um relato assim que marcou muito pra mim, porque o irmão tava fazendo as coisas pra o outro não ir pra frente. Sabe, achei tão, tenebroso isso. Oi, Feliciano. Esse é o outro também um dos que marcou pra mim também. Porque, como eu falei, minha avó morava num sítio e do lado dela tinha outros sítios. Aí chegou o vizinho lá, um rapaz chegou lá e falou assim, olha, meu pai pediu, pelo amor de Deus, pra senhora ir lá no nosso sítio agora. Aí minha avó falou, vamos dar uns minutinhos. Aí ela foi lá, se arrumou tudo, pegou uns raminhos, os raminhos dela lá. E eu junto, né? Que eu não desgarrava dela. Aí fomos. Uns 2 sítios pra frente do dela. Aí chegamos lá, tinha uma moça. A moça tava deitada no chão, assim, em posição fetal. Deitada mesmo, assim, com a mão no joelho. E chorando, gritando. Não, não, não. Aí a minha avó falou, o que tá acontecendo? Ela falou assim, já faz uma meia hora que ela tá assim. E a gente não sabe o que tá acontecendo, porque ela é normal, ela não tem problema nenhum de saúde e tal. Aí minha avó começou a benzer ela e tal, né? Benzia e ela gritando, gritando, gritando. Aí minha avó falou pro pai dela, o senhor tem a toalha de batismo dela? Aí ele falou, tem, porque na minha infância lá, todo mundo, quando batizava, guardava a toalha de batismo. Aquela toalha que enxuga o rosto da criança quando batiza. Aí ele falou, traz lá pra mim. Aí minha avó pegou a toalha, colocou nela e ela parou de gritar. Aí minha avó continuou, orou. Benzia ela, passava o ramo, tava e ela gritando. Não, não para, não para, não para. Aí minha avó orando. Aí de repente a moça desmaiou. Aí a minha avó continuou orando. Aí a moça acordou. O pai da moça falou pra minha avó, o que tá acontecendo? O que ela tem? A minha avó falou assim, o senhor sabe, a mulher do senhor não tá mais nesse plano, né? Aí falou, não, minha mulher morreu já faz 1 mês. Aí falou, então. Só que a espiritualidade me falou aqui que a sua filha, ela teve uma briga com a mãe dela, antes dela morrer, e a mãe dela falou que ia dar uma surra nela, pelo que ela falou. Falou assim, na hora que eu te pegar, eu vou te dar uma surra. Né? E ela foi, porque pelo que ela tinha falado pra ela, desrespeito dela, não sei o assunto. Aí a filha dela falou assim, quero ver se ela me pegar pra me bater. Aí ela falou que nem que fosse depois de morta, ela daria surra nela. Não foi? Perguntou pra moça. Aí ela falou assim, foi. Aí falou, então ela veio cumprir a promessa. Então, só que agora ela não vai voltar mais. Porque ela tinha prometido, ela veio cumprir o que ela prometeu. Mas ela não vai voltar mais, não. Ou seja, a filha tinha, sei lá, brigado com a mãe. E a mãe falou pra ela que ia dar uma surra nela. Ela falou que queria ver ela pegar, porque essa senhora de idade, ela nova, de pegar ela pra bater. Ela falou que nem que fosse depois de morte, ela bateria nela. Ela morreu, 1 mês depois ela veio dar a surra na filha. Por isso que a filha tava gritando lá de tanto apanhar da mãe, né? Apanhar do espírito.
E não tinha como ninguém fazer nada, ninguém entendia, não sabia o que estava acontecendo, né? Aí a hora que chegou, mesmo ela não queria parar. Por isso que precisou da ritual do batismo para ajudar no ritual lá de fazer ela parar de bater na filha. Foi horrível, assim, de ver a moça lá no chão gritando e ninguém sabia o que era, como se fosse uma dor horrível. E as pessoas, assim, esse negócio de os outros prometer que vai fazer uma coisa mesmo depois de morto, as pessoas têm que ficar espertas, porque eu vi acontecer. A mãe falou que ia bater na filha mesmo depois de morta e veio bater mesmo. Né? Se minha avó não estivesse lá, acho que ela ia morrer de apanhar. Mas era esse o relato que eu tinha para contar. E quando eu lembrar de outros, eu gravo de novo. Obrigada para todos que ouviram. E não esquece de dar o like lá, compartilhar as coisas de sempre. E eu vou gravar outros futuramente. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês vão ouvir. Como eu já contei alguns relatos da minha avó, que era benzedeira, então vou contar mais um para vocês que marcou para mim. Porque foi uma coisa meio tenebrosa e estranha naquela época. Sei lá, as pessoas eram muito maldosas, parece que mais que agora. Agora tem muita violência, aquela época era maldade mesmo. Eu tava na casa da minha avó, chegou uma mulher e magrinha, parecendo os ossos assim perto do pescoço, sabe? Andando tão cambaleando, você não chegava a tremer pra andar de tão magrinha que ela tava. Aí ela falou, pelo amor de Deus, me benze. Nossa, eu já fui no médico, já fiz um monte de exame, não tenho nada. Me benze, vê se é alguma coisa aqui espiritual e tal, né? Aí minha avó pegou os ramos e tal, começou a benzer ela. Não conseguiu negar o benzimento pra ela. Aí minha avó falou pra ela, olha, eu vou te dar uma missão. A missão é a seguinte, quando você chegar na tua casa, você olha pro seu lado direito. Tem uma casa. Aí você dá um jeito de ir nessa casa, de preferência a hora que a dona não tiver. Vai atrás dessa casa. Dá um jeito de sair pra fora e vai atrás dessa casa. Do lado esquerdo dessa casa, atrás, você vai ver alguma coisa tampada com alguma coisa que como se tivesse algo tampando. Você vai lá e pega o que tiver lá e traz pra mim. Ela falou assim, mas quem mora nessa casa desse lado aí é minha irmã. Aí eu falei, não importa. Só faz isso e depois, quando você voltar aqui, eu te explico. Aí no outro dia, a mulher voltou. Aí trouxe uma caixinha de papelão, assim, de um palmo por um palmo, assim, mais ou menos, assim, né, com uma coisa dentro. Ela falou assim, estava coberto com uma lona. Aí minha avó falou assim, me dá aqui. Aí, quando minha avó abriu a caixa, era um sapo. O sapo com a boca toda costurada. Aí minha avó começou a benzer, falava as palavras e ia cortando o fio da boca do sapo. Quando abriu a boca do sapo, acho que não precisa nem falar pra vocês o que tinha dentro, né? Um papel já derretendo o nome da mulher. A minha avó abriu a boca do sapo, raspou tudo, o resto do papel que estava colado na língua do sapo. Aí soltou o sapo lá pro meio do mato, lá o sapo saiu igual doido procurando comida, porque estava com sede, com fome também, quase morrendo, já seco. O sapo já estava magro, tão magro quanto a mulher. Aí ela falou assim, mas o que significa isso? Aí minha avó falou pra ela, só o que você imagina. Assim como o sapo ia morrer seco, você também. Né? Falou assim, vocês tiveram uma desavença, não sei porquê, mas ela ficou tanto ódio de você que ela queria te matar. Aí depois, tempos depois, a mulher voltou, já tava, né, tampando os ossos já de gordinha normal. Aí minha avó falou pra ela, não fala pra ela que você descobriu. Não deixa ela saber, porque senão ela vai fazer coisa pior, porque ela te odeia. Ela te odeia. Fica na sua, não provoca ela não, porque por causa da discussão de vocês, ela quase te matou. E se você provocar ela, ela vai te matar. Deixa ela achar que o bicho fugiu, por isso que você ficou bem, né? Você não mexendo com ela, eu vou pedir proteção pra você, que ela não vai mexer mais com você, não. Mas já pensou, gente? Cada coisa, a própria irmã,
causa de uma briga. Nossa, eu sei que eu fiquei horrorizada de ver aquele sapo magrelo assim, sabe? Pele assim, grudada no sei lá se é osso que sapo tem. Mas a mulher tava super magrinha também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do relato. Não é coisa legal de se ver, não. Mas essa foi bem tenebrosa. Boa noite, Feliciano, pessoal do canal. Mais uma vez eu tô aqui para contar mais um relato da minha avó, benzedeira. Então, as minhas férias de escola, no final de semana, eu ia para lá pro sítio. E era aí que acontecia as coisas que eu conto, que eu acompanhava. Eu não estava lá todo dia, mas nas férias escolares e no final de semana eu estava. E esse relato que eu vou contar hoje aconteceu nas férias escolares. Eu tava lá tal, aí de repente, como eu já falei, minha avó morava num sítio no alto e para ir para casa dela tinha uma serra lá longe que descia, os carros desciam por lá, dava para ver. Aí ela tava lá fazendo as coisas dela, de repente ela olhou lá para a serra e falou: bom, quando aquele carro chegar, tinha um carro descendo a serra. Ela falou: quando aquele carro chegar, se eu não estiver pronta ainda, minha tia pede para ele esperar, né? Que eu já atendo. Aí largou tudo que tava fazendo, foi tomar banho, entrou pro quarto, né? E eu sempre por perto, de olho, né? Porque eu ficava curiosa com as coisas que aconteciam. Aí ela tomou banho e foi lá pro quarto, aí ficou lá, ajoelhada, rezando. Aí, nisso, enquanto ela tava lá dentro, o carro chegou. Aí minha tia fez o que ela falou. Falou falar pra eles esperarem, que ela já vinha. Aí tal, eles sentaram lá, era um senhor. O homem desceu do carro, senhor sim, né? Um homem dos 40 anos. Desceu do carro e assim, desceu apoiado pela mulher dele. E a perna dele era fininha até o joelho. Depois tava enorme. A perna direita dele tava enorme, assim, do joelho até no quadril. E a outra normal. Aí ele sentou lá, tal, esfregando a mão naquela coxa e fazendo careta, sabe? Aí a minha avó saiu e falou, ele falou assim: olha, eu vim aqui pra senhora me benzer porque eu já fui em um monte de médico e eles não acham nada na minha perna, já fiz raio-x, já fiz um monte de exame caro e não tem nada. E a minha perna dói demais e olha como tá. Aí ela falou: tá, eu vou benzer o senhor. E ela tinha ido ele, a esposa e o compadre dele que estava dirigindo o carro. Que ele era padrinho do filho do homem. Aí minha avó pegou os ramos, tal, começou, né, benzer a perna dele. E ela benzia e olhava para o compadre, né? E eu só olhando, né? Mesmo criança, mas ali atenta. Aí ela benzeu, começou a benzer, ela passava o ramo assim na perna do homem, ela passava o ramo, o homem gritava. E ela benzendo e tal, e começou a suar, sabe? Nossa, chegava a pingar suor da testa dela, assim, e nem tava tão calor. Aí, de repente, ela passou o ramo assim na perna dele, assim. Quando ela puxou o ramo assim, ela deu um tapa perto do joelho do homem. Quando ela deu um tapa perto do joelho do homem, assim, uma aranha pulou lá longe, assim. Sabe aquelas aranhas peludas? Aquelas caranguejeiras? A aranha saiu da perna do homem, assim, pulou lá no chão. Aí o homem gritou de dor, assim, ela começou a benzer, aí o homem foi acalmando, assim, o homem ficou até com falta de ar, assim, foi acalmando. Ela falou pra ele assim: não se preocupe, o senhor vai ficar bem. Só peço que o senhor perdoa quem mandou essa aranha para esse lugar, porque se o senhor não perdoar, essa mesma aranha vai para a cabeça dessa pessoa que mandou. Aí o compadre dele rapidinho falou para ele: perdoa, compadre, perdoa, fala que o senhor perdoa. Aí ele falou assim: eu vou ficar bem, só tem certeza? Ela falou: tenho, a perna do senhor vai sarar. Aí ele falou: cabe o senhor perdoar ou não? Aí ele falou: não, eu perdoo sim, eu quero ficar bem.
Aí ela terminou de benzer o homem, ele foi embora, né? Aí eu falei, vó, por que a senhora benzia o homem e olhava pro compadre dele? Aí ela falou assim, ai menino, para de fazer pergunta. Eu falei, não, vó, eu percebi que a senhora olhava pra ele. Aí ela falou assim, não, é porque quem mandou essa aranha pra perna dele, pra comer a perna dele por dentro, foi o compadre dele, porque tá apaixonado pela mulher dele. Olha que coisa. Por isso que ele ficou tão preocupado de mandar ele defender, ele perdoar. Porque se ele não perdoasse, a aranha ia pra cabeça dele, né? Lógico que talvez nem fosse verdade, mas minha avó falou aquilo pra ele perdoar. O indivíduo e o indivíduo também entender que poderia acontecer com ele, né? E essa foi uma das coisas mais tenebrosas que eu vi. Mas tem outras ainda que eu vou contar depois. Mas tudo de bom pra todo mundo. Boa noite, Feliciano, pessoal do canal. Prometi pro Feliciano que eu ia contar uns relatos da minha avó, que era benzedeira. E algumas pessoas vão saber, entender do que ela benzia. Ela benzia daquele mal de 7 dias, o mal simioto. Antigamente, muita criança morria por esse mal. E ela, as vidas que ela podia, ela salvava. E algumas, depois de uma certa idade minha, eu acompanhei. Mas mesmo o pessoal, assim, a família da minha avó falando que desde que minha avó era criança, ela, quando tinha um bicho doente, ela ia lá, passava o ramo na pessoa, resmungava lá, coisa de criança, e o bicho saía, ficava bem. Ou seja, era Deus, deu um dom de cura para ela. Então, assim, quando eu comecei a ver o que minha avó fazia, eu já tinha o quê? Uns 7 anos. Mas quando, nessa época, quando chegava a gente para benzer, ela mandava a minha tia tirar a gente do lado. Tirar as crianças do ambiente, né? Vocês entendem como que é, como funciona. Eu estava com uns 9 anos, foi a primeira vez que ela deixou eu ficar. Chegou uma criança, ela benzeu e tal, né? O benzimento dela era o quê? Ela pegava o ramo verde, aí benzia a criança, né? Passava a mão na criança, via que a criança estava com mal de 7 dias, o mal simioto. Aí ela pegava erva de São João e azeite de oliva virgem e passava na criança e no último etapa do benzimento, ela embebecia o dedo no azeite de oliva com a erva de São João, tirava uma pelota da garganta da criança, uma gosma horrível. E ela falava pra mãe, no 7 dias seguinte, pra mãe dar banho na criança e colocar a roupa. Um dia o avesso, outro dia o direito. Nunca vou esquecer disso. No 8º dia, eu levava pra ela benzer de novo. E levar as roupas que usou aquele dia pra ela. Então ela pegava aquela roupa, né, que usou 7 dias, um dia um avesso, um dia o direito, as que usou no direito. E eu ia pro pasto com ela, chamava eu pra ir com ela, eu ia. Aí ela andava no pasto, quando achava um formigueiro, que esse formigueiro de saúva grandão, ela pegava aquelas roupas e enterrava lá no formigueiro. A formiga comia tudo. Nossa, era interessante. E eu ali do lado dela, né? Passou, até que chegou um dia, veio uma criança benzer e o pai tava com a mão no rosto. Aí ela falou pra ele, por que você tá com a mão no rosto? Ele falou, tô com dor de dente. Ela falou, você quer benzer? Aí ele falou assim, a senhora benze de dor de dente? Ela falou, não, mas me disseram se você quisesse pra benzer. Aí ele falou, quero sim, porque tá doendo demais. Aí ela levou o cara assim do lado da casa, ele sentou na calçada, ela pegou uma faca de cozinha, aquela peixeira, né? Eu falei, ué, o que tem a ver faca com dente? Eu tava junto, né? Já era grandinha. Aí eu fiquei de longe, nunca interrompia. Eu sempre ficava de longe, só olhando. Aí o cara sentou na calçada da casa, aí ela andou pra frente uns 3 metros assim, ficou de costa pra ele,
e jogou a faca, orou, benzeu, rezou, jogou a faca por trás da cabeça dela em direção ao homem. Nossa, gente, que pensa num susto. A faca é no meio do pé dele. Eu falei, é nada. A faca é no meio do pé do homem. Aí, quando a faca caiu ali, ela foi lá, pegou a faca, orando, sempre rezando, e tirou. Aí o homem começou a dar risada. Ele falou assim, ué, meu dente não tá doendo mais. Né? E ela rezando, Natal, tal. Fez oração, pegou a faca, saiu dali de perto. Aí na hora de ir embora, o homem falou pra ela, por que meu dente não tá doendo? Ela falou assim, ué, porque foi cortado a ligação do dente que eu sou com você. Tem noção do que é uma pessoa tá com dor de dente, alguém jogar a faca naquela hora que é no meio dos dedos do pé do homem. Aí cortou a ligação do dente com ele. Ele não sentiu mais nada. É complicado. Tem muitos outros. Esse foi só o primeiro que eu lembro. Daqui pra frente tem outros mais interessantes. Muitos relatos interessantes. Boa noite, Feliciano, pessoal do canal. Como eu contei no outro relato da minha avó benzedeira, vou contar mais um hoje. Então, minha avó benzia do mal de 7 dias, como eu falei, e assim, só que era 80% criança e 20% adulto. Alguns casos especiais, ela benzia adulto. Às vezes, assim, nossa, os adultos que ela benzia era coisa tenebrosa. Teve aquele do dente que eu contei, e assim, como a minha avó morava no sítio, ela morava num sítio que tinha, a cidade era no alto, descia uma serra, andava uns 8 quilômetros de baixada assim, e tinha outra serra que subia, ela morava no alto. Então, do sítio deles, dava para ver a serra saindo da cidade. E por incrível que pareça, sempre que descia um carro na serra, ela sabia que estava indo ver ela. Então, às vezes, assim, quando descia uma criança que já tinha passado da hora de benzer, de socorrer, ela falava, ai, lá vem mais um anjinho de Deus. Esse não tem mais o que fazer. Aí ela ficava triste, ela falava, ai, não gosto disso. Aí, depois, demorava um tempo, o carro chegava. Aí a pessoa descia, a criança já estava assada, porque, como uma pessoa falou nos comentários do meu relato lá, é verdade, a criança ficava horrível. Com aspecto de esqueleto mesmo, assim, porque a criança emagrecia tanto por não comer, por causa da gosma que ficava na garganta, a criança não conseguia comer, mamar. Então ficava aquele aspecto de esqueleto e se você passasse o dedo principalmente nas costas da criança, assim, a pele estava toda solta, parecia que a pele não estava segura no osso. Aí uma vez, desceu um carro lá, aí veio ela falou, vixe, esse é brabo. Aí eu, sempre perto dela, né, só prestava atenção. Aí ela pegou, saiu, começou a orar, né, fazer as orações dela lá, baixinho. Aí pegou uma vasilha com milho que tinha lá, jogou no terreiro, aí as galinhas juntaram e tal, né? Aí ela passou a mão no pescoço de um assim, e eu só quietinha observando. Aí ela pegou o frango, um frango meio bem escuro, aí segurou as asas do frango para trás assim, a cabeça do frango assim, começou a morder o pescoço do frango, aí chupou todo o sangue do frango. Aí jogou o frango lá no chão e tal, aí ficou ali, depois deu aquela uma tremedeira assim nela, sei lá, esquisita, né? Aí ela se recompôs, aí falou pra minha tia, pega esse frango e joga no mato. Aí tá, nesse tempo que recorreu isso aí, ela foi lá, se recompôs, sentou lá e ficou esperando, aí o carro chegou. Aí aquele homem desceu, aquela pessoa segurando aquele homem, virando a cabeça assim, encostar a cabeça num ombro, no outro. Aí ela falou assim, ai, pelo amor de Deus, falaram que a senhora benze. Por favor, benze ele, porque ele começou com uma dor de cabeça e olha como ele tá, só grita de dor. Aí ela falou assim, não, vou benzer ele sim. Aí pegou o ramo e tal, né, começou a benzer o homem. E o homem, ele balançando a cabeça, sabe, aquela agonia, aquela coisa. Ela terminou de benzer ele assim, aí o homem foi parando de mexer a cabeça assim, foi se acalmando, aí ficou parado.
Aí ela falou pra pessoa assim, olha, pode levar ele, vai ficar bem. Só que fala pra ele, da próxima vez, sabe, que ele falar uma coisa de alguém, pra ele ter certeza que ele tá falando. Que às vezes as pessoas podem não perdoar. Aí passou um tempo e tal. Aí, nossa, uma semana depois por aí, a pessoa, o carro chegou, ela viu o carro descendo lá, começou, dela riu, né? Aí eu falei, que legal, deve ser coisa boa. Aí chegou lá, era o homem, né, com a esposa de novo, e a pessoa que tinha levado eles e tal. Aí ela falou assim, a gente veio aqui agradecer, sabe, porque depois daquele dia ele foi sumindo dor de cabeça até que passou. Aí ele falou assim, e eu vim aqui pra falar pra senhora que eu já pedi desculpa pra pessoa que eu falei uma coisa que eu não devia. Né? No serviço dele lá, ele tinha falado pro encarregado que a pessoa tinha feito coisa errada e o cara fez um trabalho pra ele ficar louco de tanta dor de cabeça. Morrer de dor de cabeça, né? Ficar louco. Ela falou assim, então, próxima vez o senhor pensa bem. Aí depois que eles foram embora e tal, né? Aí eu falei, vó, por que que a senhora, quando ela viu o carro chegando, a senhora pegou aquele frango? Ela falou assim, não foi eu que peguei o frango. Quando o carro desceu, meus mentores me falou que eu tinha que dar alguma coisa em troca da saúde dele, porque deram. Aí eu dei o sangue do frango para a entidade que deu dor de cabeça para ele. Então eu já tinha pago, eu só rezei por ele, benzi ele simbolicamente, mas já tinha resolvido o problema dele antes dele chegar. O meu mentor já tinha resolvido o problema dele, já tinha feito a troca. Eu achei tão interessante. Mas tem muitos outros, assim, relatos da minha avó benzedeira lá. Aos poucos eu vou contando. Boa noite para vocês. Muito obrigado, Delice, por compartilhar seus relatos aqui nesse vídeo. Se vocês também quiserem ver seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.